Nós estamos de volta nesse bloco para falar de autossabotagem. Será que é mais comum do que a gente imagina? A gente se boicota muito? Aproveitar para esclarecer as dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber Carlos Florencio, analista comportamental, terapeuta também. Carlos, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse tema, né? Um tema que é tão importante, né? Porque a maioria das questões depende muito mais da gente do que do outro. Se a gente pensar no desenvolvimento pessoal, claro, às vezes falta oportunidade de você estar num lugar que não é reconhecido, uma empresa, né, uma organização ali empresarial, mas na maioria das vezes, a gente é que se sabota, é isso? Sabota, é autossabotagem, a sua capacidade de se autodestruir, né? De impossibilitar com que você atinja um resultado positivo. Então, ou seja, é como se tivesse uma espécie de inimigo interior que vai contra aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Esse inimigo interior, ele vem da área do inconsciente. Como é do inconsciente, é uma parte de nós que nós desconhecemos porque está inconsciente. Então, na nossa consciência, eu quero dar certo, na minha consciência eu quero ser feliz, na minha consciência eu quero expandir, eu quero evoluir, né? Eu quero só coisas boas. Mas o problema é na inconsciência que muitas vezes ela possui um tipo de acordo, uma referência por meio de experiências ou de influências que a pessoa viveu e que isso passa a ser uma verdade e esta verdade passa a servir de referência para o inconsciente, mas contrário à referência do meu consciente. No meu consciente eu quero estar bem, mas vamos imaginar que você passou por uma experiência onde você sofreu com assédio moral, sofreu com uma rejeição, uma discriminação, uma intolerância, que é super normal na nossa sociedade. Quem não viveu isso, né? Todos nós já vivemos em algum momento uma sensação de exclusão, de rejeição, de intolerância, porque faz parte do ser humano. Ele tem uma tendência de criar uma verdade baseada nas crenças e nos valores dele. No momento que alguém se difere disso, há uma tendência de rejeitar. E quando isso acontece, essa pessoa absorve isso como uma verdade no seu inconsciente e no seu consciente, embora ela queira estar bem, entra em conflito com essa outra verdade. Então, existe uma verdade que eu não quero estar bem, existe uma outra verdade que eu quero estar bem. Esta verdade do inconsciente é que cria o mecanismo de autossabotagem. O mecanismo de autossabotagem, ele é formado através de traumas, de conflitos que afetou a sua ordem e o seu equilíbrio. Então, isso pode ser em experiências simples, de às vezes você fazer um desenho e as pessoas rirem do seu desenho na escola e você achar então que aquilo que você faz não presta e não serve. E você fica com isso preso no seu inconsciente. Você passa a vida toda tentando provar que você não é aquilo que falaram para você lá no seu inconsciente. Você se transforma numa pessoa ansiosa e competitiva que está sempre querendo mostrar que você é muito bom naquilo que você faz. E isso tudo passa ao nível inconsciente. Você não percebe, porque está no seu inconsciente, o porquê. E qual a razão de você ser uma pessoa ansiosa e competitiva com seus colegas no seu trabalho, porque você firmou esse acordo por meio dessas experiências. É impressionante quando você trabalha. Aliás, eu sou muito pesquisador do comportamento humano, né? E me especializei justamente na área do inconsciente, porque eu acredito que o mal, né? Se existe o mal, ele vem todo daí, né? Porque na consciência é aquilo que a gente chama de luz, né? E o inconsciente é como se fosse a escuridão, né? Então, e na escuridão a gente não vê claramente as coisas, mas quando está claro a gente consegue ver. Então, é justamente esse grande conflito entre a luz da certeza e a escuridão da dúvida, né? E são verdades distintas que muitas vezes a pessoa passa por uma experiência que ficou lá registrado. Por exemplo, basta ser um ser humano para você ter uma autossabotagem. Todos nós
quando crianças somos muito espontâneos, somos muito livres, né? E aí nós já de bate pronto, assim, chegando aqui, a gente tem que se encaixar na realidade dos nossos pais, na realidade da nossa sociedade. Quando você ousa ser um pouco diferente, eles dizem, não, isso é feio, não, não pode, isso não é legal. Eles só dizem não, não, não. Mas para a criança, eles não dizem assim, espera aí, mas olha, isso não é legal por conta disso. Se você fizer assim, experimente que será melhor. Ninguém faz isso, só não. Por quê? Porque as pessoas partem da sua verdade. Então, desde muito cedo, todo ser humano tem um problema de autossabotagem, que é uma necessidade de ser aprovado e um medo de ser reprovado. Todo mundo na nossa sociedade, sem exceção, sem exceção. E se eu estiver mentindo, pode mandar uma mensagem aí para nós. Você não tem esse medo? Lá no seu inconsciente, eu quero ser aprovado, eu tenho medo de ser reprovado. Claro. E isso já começa na escola, porque se você tiver uma boa nota, você vai ser aprovado. Se for igual àquilo que a sua mãe, o seu pai, ou que as pessoas esperam, você vai ser aprovado. Se você não for, nossa, é burro, não presta para nada, você vai sofrer com isso. Então, existe já, pelo simples fato de você ser um ser humano, esta autossabotagem que já começa lá na infância e que muitas vezes isso atrapalha a pessoa de ser feliz plenamente com aquilo que ela é, porque ela deixa de ser ela mesma e ela passa a tentar ser aquilo que os outros querem e aí ela entra em conflito com ela mesma. Então, da nossa responsabilidade, pensar aqui, eu tenho um filho pequeno, pensar aqui que também é da responsabilidade dos pais de trazer, é desde intraútero, né? Se a gente for pensar, já tem estudos que mostram que a gente pode ter trauma até de momentos que a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, né? Isso. Então, mas a partir do momento que a gente está ali, é um esforço, criança não vem com um manual, nem da criança e nem como ser um bom pai, uma boa mãe. A gente vai fazendo, driblando e ultrapassando os obstáculos conforme eles aparecem, mas há uma responsabilidade, então, muito grande em tornar esse processo mais leve ou mais pesado e de dar, de entregar, porque o que a gente quer é que os nossos filhos, eles se orgulhem, que cada um de nós possa dizer, não, mas eu estou feliz assim, se importar menos com a opinião do outro, por mais que exista sempre essa questão da aprovação. A gente quer pertencer, a gente quer ser aprovado, tem medo de ser rejeitado, é justamente o que você falou. É esse mas medo. A responsabilidade na criação dos filhos, então, Quando e não só filhos, mas os responsáveis, tutores de crianças, professores, as crianças ficam muito tempo na escola. Existe uma responsabilidade também? Dá para pensar por aí? Ou isso não dá muito para a gente enxergar e aí um processo, sei lá, terapêutico ou de autoconhecimento vai acontecer da adolescência para frente? Então, surge isso já de começo, essa necessidade de ser aprovado, de se encaixar nos conceitos dos outros, tá? O que é a discriminação? É toda vez que você não se encaixa dentro de um conceito, né? O que é a intolerância? Toda vez que você não se encaixa dentro de um conceito. Então, ou seja, aquele conceito passa a ser uma verdade. E essa verdade passa a ser instituída como uma verdade absoluta. E tudo que vai fora daquilo não é aceito. Por quê? Porque vai entrar em choque com essa outra verdade. E essa verdade vai vai desestabilizar. Então, para não criar isso, há uma tendência no nosso cérebro, cérebro humano, de definir as coisas e a partir daquilo que ele define, isso passa a ser uma verdade absoluta. Agora, uma criança, ela tem uma personalidade única, ela é única, não existe. É uma coisa que eu falo para as pessoas. Não existem duas pessoas iguais nesse planeta inteiro. Não existem duas pessoas com a mesma personalidade. Você nunca vai encontrar ninguém exatamente igual a você. Se o universo fez você único, singular, indivisível e incomparável, se Deus concebeu você diferente de tudo e de todos, com certeza, não é para nós querermos ser iguais aos outros. Nós, no mínimo, temos que assumir que nós somos diferentes e aceitar que todo mundo é diferente e aprender a ter relações mais saudáveis, amando e aceitando pela diferença, porque amar pela igualdade no outro é amar aquilo que no outro é igual àquilo que é em mim. Então, amar aquilo que é igual no outro, que é igual a mim, é muito fácil. Eu quero ver você amar aquilo que é diferente.
E é aí que está a grande jogada do mecanismo de autossabotagem. Você sabota os seus relacionamentos amorosos, por quê? Porque você não sabe aceitar a pessoa como ela é, porque você quer que ela se encaixe no seu ideal, naquilo que você acha que é o certo, para aquilo que você instituiu na sua cabeça, que é o relacionamento correto. Né? E aí, então, você não está muito interessado na pessoa, você está interessado que a pessoa se encaixe no seu conceito. Então, será que você sabe amar? Ou será que você está condicionado a essa sua verdade que está sabotando a sua capacidade de poder estar receptivo e viver um relacionamento de fato amoroso na sua vida? Percebe? E curioso que mesmo quando as pessoas não querem repetir o padrão, né? Então, pensar assim, uma família disfuncional é muito comum que aconteça uma repetição de padrão. Aí você pensa, não, a pessoa já enxergou que aquilo não deu certo, né? Então, vai olhar ali com olhos distintos. E, às vezes, ela fala que não quer copiar o modelo do pai, por exemplo, que não quer copiar o modelo da mãe. E é justamente o que ela ou se torna ou procura no futuro marido ou esposa. Acaba atraindo o mesmo padrão. O pai era autoritário, ela acaba casando com um marido autoritário. Né? Ela diz que ela não quer ser submissa igual a mãe dela, aí ela se transforma numa mulher yang, masculina, onde o marido dela vai ser submisso igual a mãe dela. Aí ela se transforma no pai e o marido se transforma na mãe. Tudo é uma questão de referências do inconsciente. É o que eu chamo de mecanismo compensatório. Você cria o mecanismo compensatório, mecanismo reativo, mecanismo condicionante e mecanismo limitativo. Dentro da área do inconsciente, eu criei esses 4 para definir os mecanismos de autossabotagem, que é a minha especialidade. Então, no momento que você consegue encontrar qual é o mecanismo e o porquê que a pessoa age daquela forma, você vai na raiz do problema, porque não se elimina nada que não seja no despertar da onde aquilo que se criou, né? Então, é uma cura integral. Então, ou seja, você tem aquele padrão daquele comportamento. Se é um padrão, tá? Primeiro que padrão você só vai ter se você tiver um conflito. E conflito você só vai ter se você tiver um trauma. Um trauma, um conflito, um padrão, uma doença psicossomática. Então, já se sabe que se você continuar ficando com raiva, magoado, isso pode afetar o seu metabolismo e, como consequência, você desenvolver uma doença psicossomática, tá? Então, ou seja, 95% das doenças são de ordens psicossomáticas. Então, ou seja, e todas são de fundamento emocional. E todas vêm de um padrão, de um conflito e de um trauma. Trauma, muitas vezes, imperceptível, que nem a pessoa percebe que ela tem esse trauma. Ela se adapta. Existe uma coisa na mãe natureza que eu acho fantástica, que é a capacidade de nós nos adaptarmos às situações. Mas, às vezes, a adaptação não é tão legal em certas circunstâncias, porque às vezes a pessoa está num relacionamento que é destrutivo, que faz mal para ela, mas ela está ali e adaptada àquilo. Por quê? Porque lá no inconsciente dela, ela tem medo de ficar sozinha. Então, com medo de ficar sozinha, ela prefere estar naquela situação destrutiva para ela, que não é amor, porque ali é um desequilíbrio emocional, mas que ela acha que é um relacionamento amoroso. Aí as pessoas dizem assim para mim: Carlos Florencio, eu estou com problema no meu relacionamento amoroso, estou com conflito no meu relacionamento amoroso. Aí eu digo: desculpa, você não tem problema no relacionamento amoroso e nem conflito no relacionamento amoroso, porque amor não dá conflito e não dá problema. O que dá problema e conflito é o desequilíbrio emocional. Então você está com problema de crise de identidade e com um desequilíbrio emocional. É isso que vai fazer com que você não consiga estar bem com a outra pessoa. Porque o amor, você aceita a pessoa e você, pura e simplesmente, ao aceitar, você não quer mudar absolutamente nada na pessoa, você se adapta àquilo e você vai viver feliz com aquilo que é e não com aquilo que você quer que a pessoa seja, que não é ela, para se adaptar ao seu ideal, para que você seja feliz só no momento que se encaixar no seu ideal. E aí esse é o seu padrão. Então, ou seja, você vai sempre viver um conflito e isso vem de um trauma. Vem de um trauma por quê? Porque você criou já essa ideia. Ah, minha mãe era submissa e o meu pai era autoritário. Ah, então o meu
modelo agora de plano de negócio, né? De plano de relacionamento eu não quero ser submissa, eu vou trabalhar para não ser submissa porque eu não quero ninguém assumindo autoridade sobre mim, né? E eu vou querer um marido que ele não seja autoritário, que ele seja compreensivo. Então você está sempre utilizando uma referência do seu pai e da sua mãe. E a minha pergunta é, por que você não vai à procura da sua própria referência? Por que você usa uma referência fracassada como referência? Se aquela não te serve, você não tem que utilizar aquela como uma referência. Vá procurar, então, como é uma outra situação. É eu ser uma pessoa produtiva, é eu estar com uma pessoa que me ame, que me aceite como eu sou, e a partir daí a gente vai conseguir perceber um ao outro e ver um ao outro. O problema é que muitas vezes as pessoas... Eu tive uma senhora, por exemplo, que ela estava há 40 anos casada e eu tive que dizer para ela que ela não estava casada, e ela disse assim, como, Carlos, eu já tenho até netos? Aí eu disse assim, eu vou provar para você que você não está casado e depois eu vou ensinar você a casar e só depois você me volta com aquilo que você veio fazer aqui nessa consulta, que foi ficar fortalecida para poder se separar do seu marido. Eu disse assim, você não está casada, eu não posso te ajudar a se separar. E aí eu fiz ela perceber que realmente ela não estava casada. Ela tinha casado com o ideal de um homem, que o marido dela nunca se encaixou nesse ideal. No primeiro momento ela achou que ele era, no segundo momento ela percebeu que ele não estava sendo aquilo que ela queria, no terceiro momento ela começou a cobrar ele que ele tinha que ser aquilo que ela queria, a partir daí ela reprimiu o prazer e a alegria dela, e isso passaram-se 20 e 30 anos e ela não tinha percebido que no fundo ela nunca tinha se casado com ele porque ele nunca tinha se encaixado no ideal desde o começo. Deu para entender? E daria para ela aceitar essa configuração sem a necessidade do divórcio. Exatamente. Então, no fim, ela não se divorciou. Legal, legal. E ela ficou com ele, porque ela... E aí eu disse para ela, agora você vai lá e você pede desculpa para ele. Diz assim, meu amor, eu peço desculpa porque eu realmente fiquei 40 anos querendo que você fosse uma outra pessoa, né? E no fundo é isso, porque as pessoas ficam tão presas a essa ideia daquilo que elas acham que é o certo, que é o correto, e esta obrigação de que o outro se encaixe nisso, são essas referências que muitas vezes, e são fatalmente as causadoras dos grandes conflitos, que impossibilitam a pessoa de ter as suas realizações, criando aquilo que estamos falando hoje, que é essa autossabotagem. Como é que você sabe que você tem uma autossabotagem? Qualquer experiência repetitiva que você está vivendo. Atraí uma pessoa, fiquei magoado. Atraí outra pessoa, estou magoado. Atraí um outro chefe que sofre assédio moral. Outro chefe que também não me deu reconhecimento. Você está no padrão. Se está no padrão porque está no conflito, é porque tem um trauma. Aí você vai fazer uma linha de tempo e aí você vê que ela já tinha aquilo do pai, e aí foi indo, e vai indo. E aquilo serve de referência para ela. Desculpa, acaba servindo de referência para ela e ela fica presa naquilo. Tem pessoas, né, que ficam a vida toda presa num acordo firmado no inconsciente, repetindo esse padrão ao longo da vida inteira e elas realmente não conseguem viver esta vida, porque elas estão presas naquele quarto escuro do seu ser, onde ela não está vendo a luz da sua própria verdade. Da autossabotagem dá para a gente pensar em qualquer cenário. O Carlos já deu alguns exemplos aqui, mas é para emagrecer também, por exemplo, né? Quem de repente trava essa batalha, isso pode estar dentro da própria pessoa. Depois queria que o Carlos falasse sobre isso. Mas estava falando sobre relacionamento e até relacionamentos de êxito que a gente observa. Teve êxito, obteve sucesso naquela dupla, naquele casal. Copiar uma coisa, de repente, não é o que me cabe, não é o que me serve. Então, e é muito isso, a gente espelha, copia o ideal de casamento, né? E, de repente, não é um padrãozinho, uma caixinha, né? Existem outras possibilidades que, olhando assim, né? Com essa visão encabrestada ou com essa visão mais míope, a gente não consegue enxergar, né? Não, porque assim, você mesmo, na relação com você mesmo, você sabe que fatalmente você vai entrar em conflito com você mesmo. Então é normal que você vai entrar em conflito com uma outra pessoa. Se você mesmo não se suporta um monte de vezes, que dirá outra pessoa? Imagina outra pessoa, entende? Então tudo é uma questão de como você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável, mais resiliente, mais compreensiva, mais tolerante. Então para pensar, se você está vivendo um conflito,
É porque você não aceita aquela verdade. Então, você está em conflito com a verdade. Por quê? Porque você não aceita a verdade. Porque você quer que a verdade seja diferente. Então, no mínimo, você é uma pessoa sem noção de saber se relacionar com a verdade. Então, para e pense. Então, observa, que verdade é essa outra que você quer? Essa não é uma verdade, isso é uma ilusão. Então, você está valorizando uma ilusão. Aí, quando eu digo que toda mágoa, toda raiva, todo ódio, nada mais é do que uma ilusão, as pessoas dizem assim, como assim não? Aquela pessoa me fez raiva, aquela pessoa me traiu e eu tô magoado. Então, mas é porque você achou que aquela pessoa ia ser de uma outra forma. Você cria uma ideia de como aquilo seria. Então, ou seja, num primeiro momento, você acha que a pessoa vai corresponder àquilo que você é. E a pessoa não corresponde, aí você se magoa. Aí depois, você ainda espera que a pessoa vá conseguir ser aquilo que você quer, aí você percebe que ela não vai conseguir, você começa a cobrar e começa a tentar fazer com que ela se encaixe naquilo, aí você fica com raiva. Aí quando você percebe que não existe mais forma nenhuma, aí você fica com ódio, porque a pessoa não é aquilo que você queria. Então, ou seja, a mágoa, a raiva e o ódio nada mais é do que uma grande ignorância de uma grande ilusão que você não sabe aceitar a verdade. Legal. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá ajudar quem está em casa. Karina, de Mauá, em São Paulo. Boa tarde, gostaria de saber se o mecanismo de autossabotagem está relacionado ao superego. Curto demais o programa. Obrigada, Karina. Obrigada pela companhia e pela audiência. Superego é uma necessidade de autoafirmação. A pessoa, ela é um pouco narcisa, né? Então, eu sou o dono da verdade, porque ela precisa disso. Toda pessoa que precisa se idolatrar, toda pessoa que é narcisa, toda pessoa que gosta de mostrar que ela é superior aos outros, é porque ela quer esconder que ela tem um complexo de inferioridade. Tá? Ela precisa de se enaltecer para esconder lá no inconsciente dela o complexo de inferioridade que ela tem, né? Então, ou seja, é a síndrome do novo rico, né? A pessoa é rica, mas ela no inconsciente dela, ela tem memória de escassez e ela é pobre. Então, por mais que ela tenha riqueza na vida, ela vai ter sempre aquela memória da escassez e da pobreza que está lá no inconsciente dela. Então, ou seja, aí ela vai criar esse mecanismo compensatório para mostrar que não, eu não sou nada daquilo. Mas por que você precisa mostrar isso? Quem é que está te pedindo para você mostrar isso? Quem é que está te exigindo que você tem que mostrar que você é melhor do que o outro mesmo? Porque não existe pessoa melhor ou pior do que você. Existe uma pessoa diferente daquilo que você é. Você é que se considera inferior ao outro. Você é que se considera melhor do que o outro ou pior do que o outro. Quem mandou você se comparar com o outro, uma vez que você é incomparável? E às vezes é o outro que compara também. Às vezes também. E aí compara, e aí você leva para o lado pessoal e se sente inferior, Não pronto. leve. Aí é uma parceria, né? Não serve, deixa pra lá. É a droga e o drogado que eu chamo, né? A opinião da pessoa é sobre ela, nem é sobre você, né? Todo mundo vai ter a sua opinião. E às vezes a opinião do outro não se encaixa com a sua opinião. Tudo bem. Mas tudo certo, tudo bem. É só a opinião do outro. Diz assim, olha, agradeço a sua opinião, embora não corresponda àquilo que eu acho, de repente até pode fazer sentido. Agora, se você pegar e entrar no mecanismo reativo de fogo e brigar com a outra pessoa, aí é porque você tem uma autossabotagem, porque no teu inconsciente você tem uma necessidade de autoafirmação. Para eu me preparar para dar um recadinho, eu queria que o Carlos falasse sobre como sair desse mecanismo. Então, como é que funciona uma terapia, como é que você faz essa análise. Mas eu já te agradeço porque eu vou caminhar para me preparar para o meu recadinho, mas você fica à vontade, você vai estar com a palavra, você vai poder explicar para a gente, então, como é que sai desse ciclo, como é que abandona isso precisa de um profissional, né? Precisa de um profissional capacitado, porque a gente vai encontrar ali as respostas daquilo que a gente está perguntando e a gente tem que saber o que fazer com essa informação, ou essas informações, né? Eu vou deixar o Instagram, @CarlosFlorencio_Oficial. Carlos Florencio Oficial. E o telefone WhatsApp é 11 98319 9848. Carlos, obrigada por ter vindo. Te deixo com a palavra, então, para falar sobre como quebrar esse ciclo, mudar essa história. Nada na vida é permanente e é infinito. Tudo é mutável e você precisa estar sempre muito flexível, muito tolerante e muito paciente para aprender a criar novas oportunidades para você expandir na sua vida. Então, você veio aqui para ser feliz, para você amar, ser amado e você dar certo. Você resolve a sua autossabotagem toda vez que
você percebe o seu nível de valorização pessoal e autoestima que você tem. Eu normalmente crio exercícios próprios para cada pessoa, onde entra-se nesse inconsciente e quebra-se esses espelhos, corta com essas cordas todas que amarram você a essas situações. Procure pensar que tudo aquilo que te gera conflito e que te causa mal-estar é algo que está tentando mostrar para você uma outra forma de você ver a mesma coisa. Lembre-se que na vida nós devemos ser fortes, sem esforço. Devemos dominar, sem ser dominador. Controlar, sem ser controlador. Desenvolver autoridade, sem ser autoritário. Espero que você consiga.